Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Mônica, sou aqui do Viveiro Mônica Cactos e Suculentas. Eu quis sentar um pouquinho, né, fazer um vídeo diferente assim, conversando a respeito das plantas, a respeito do cultivo das plantas, né. Como eu expliquei, eu não cultivava plantas, apesar de gostar muito, eu era muito mais pro lado da orquídea, né? E como a gente voltou, a gente trabalhava fora e nós voltamos aqui pro Brasil e tal, e eu decidi, né? E tem muita gente que me pergunta, Mônica, mas como que em um pouco mais de 2 anos e meio, acho que faz 2 anos e 7 meses que a gente tá com essas plantas, você conseguiu cultivar, você conseguiu? Pessoal, antes eu pesquisei muito, muito, se vocês não têm noção. Na época da pandemia a gente não morava aqui no Brasil, eu e meu marido a gente estava trabalhando fora, só que a gente já sabia que ia voltar. E eu pesquisava muito, muito, mas muito assim, vocês não têm noção, vocês não têm ideia. O tempo que a gente não podia sair de casa, porque no país que a gente estava era muito rígido, a gente não podia ficar saindo. Eu como cabeleireira, eu não podia atender, o governo dava uma ajuda para nós, né? E a gente não podia trabalhar de forma alguma. Então, como a gente já tinha decidido voltar, eu falei, não, eu vou pesquisar, eu vou atrás, eu quero alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa que não seja mexer mais com o cabelo. E aí eu comecei a ver vários vídeos de rosas do deserto, de suculentas, né, e tal. E aí, com o pé no chão, eu falei, não, eu tenho que ver, porque a minha profissão eu sou cabeleireira igual, né, eu faço talvez se isso não desse certo, eu ia fazer um curso de aperfeiçoamento e depois eu ia continuar trabalhando como cabeleireira. A minha profissão eu não ia perder nunca. Mas o que que acontece? Era aquele medo de, meu Deus, recomeçar de novo. Além do recomeço, da volta para o Brasil, o recomeço de uma outra profissão. Né? Um estado novo, porque eu sou do interior de São Paulo, então vocês imaginam. Só que eu sempre gostei de ousar, eu sempre gostei de fazer as coisas diferente, né, assim, então eu estudei muito, eu via que eu falava assim, não, tá, ela tá fazendo tal coisa, se eu fizer tal, só que claro, eu não sabia nada, ela sabia o que ela estava fazendo, eu queria arriscar uma coisa que eu nem sabia, eu nem tinha noção, meu Deus, suculenta. Quando eu comecei, gente, eu deixei quase meu marido louco, quase surtei, eu quase enlouqueci, porque eu comecei a comprar algumas plantas para fazer os testes e tal, e a nossa casa estava em construção ainda, o meu cunhado que é construtor, tava levantando a casa, e eu vinha todos os dias, meu marido estava ajudando na construção também, e eu vinha aqui todos os dias, eu cortava planta, eu plantava, e eu tinha que ter canela em pó, eu precisava ter canela em pó, porque nos vídeos que eu assistia tinha que ter canela em pó. Detalhe, eu não tô falando que canela em pó é ruim, muito pelo contrário, é muito bom. Só que vocês imaginam hoje eu com mais de, sei lá, 20 mil plantas ou mais, passando canela em cada corte que eu dou. Às vezes tem dia que eu corto 200, 300 plantas num dia só. Eu ficar passando canela, não dá. O uso da canela é bom, passar cola também é muito bom, principalmente no verão, né? Tem que tomar um certo cuidado, né, um maior cuidado. Mas aí o que que eu comecei a fazer? Eu via minhas plantas tomando chuva, eu chorava. Eu ia dormir. Gente, eu passei acho que uns 3 meses, quando eu comecei, no começo mesmo, no início, que eu achei que eu fosse enlouquecer. Eu tinha terra do mato, meu marido pegava terra do mato pra mim, e eu coava com uma peneirinha. Eu tinha aquele monte de planta, cada plantinha eu passava uma canelinha em pó. Dava igual, era gilva, era qualquer uma paraguaiense, eu tinha que passar uma canela em pó. Eu não sobrevivia sem isso. Eu achava que nada ia dar certo sem isso. E aí eu começava a chover. Areia. Outro detalhe, isso é um grande erro, gente. Não misture areia nas tuas plantas, não faça isso. Eu acho que em nenhuma época do ano, em nenhum clima, em nenhuma região, a areia é boa. Olha, eu já tava para desistir, porque eu perdia tanta planta, tanta planta, tanta planta. Não, mas no vídeo eu vi e eu vou fazer, porque eu vi o pessoal mistura areia e não sei o que, não sei o que. Gente,
Ai, que decepção. Mas tá bom, quem usa e gosta, ótimo, né? E aí chovia, aquelas plantas molhavam, eu chorava, eu ia dormir frustrada. A gente estava na casa dos meus sogros, né? Até construir a nossa, eu voltava para casa dos meus sogros. Eu chorava, eu chorava. Depois de uns 3, acho que até mais, uns 4 meses, eu comecei a pensar assim, nossa, mas eu sempre fui tão rebelde, tão, não, eu vou fazer do meu jeito, se der certo, foi, né? Que eu falei, não, isso vai ter que funcionar, isso não pode ser assim, eu tô ficando louca, eu tava já pirando, né, de estresse, porque a planta pegava uma manchinha, eu precisava, o caule tava escuro, eu nunca esqueço da Superboom ou Superboom, eu tinha dela e ela tem o caule escuro, né? E, meu Deus, eu quase enlouqueci, porque eu achava que aquela planta tava podre, eu cortava, passava canela, eu passava cola, eu passava não sei o que. Gente, eu gastei tanto dinheiro, eu ficava com a peneirinha, peneirando, né, terra do mato. Aí chegou um dia que eu falei, não, chega. Eu acordei, eu falei pro meu marido, eu falei, Rainer, falei, amor, ou eu mudo de profissão, ou eu mudo o meu jeito de cultivo, ou eu vou mudar de profissão, porque viver desse jeito não dá. Eu falei, esse sofrimento não tem como. A partir daquele dia, eu lembro que eu desci no viveiro, eu olhei e falei assim, eu falando com elas, ou vocês vão se adaptar ao meu cultivo, ou de hoje em diante eu vou jogar vocês tudo no barranco. Gente, eu lembro assim, eu surtei. Ai, que lindo que tá o jardim. A partir daquele dia, eu comecei a fazer do meu jeito. Claro, eu perdia muita planta, porque elas não tinham resistência, né? Só que eu falei, não, eu vou fazer do jeito que eu acho melhor. Eu já tinha uma base, né, da internet, e eu comecei a fazer do meu jeito. Eu colocava a mesma planta em vários locais. Sol da manhã até meio-dia. Eu tinha outra em um local onde colocava da meio-dia até a hora que o sol se punha. E eu tinha outra que era o sol a tarde inteira. A mesma espécie. Eu comecei a fazer esse tipo de experiência. E eu comecei a ver qual funcionava melhor. Comecei a largar em chuva. Comecei a fazer um monte de jardim de pedra. Plantava no barranco. Porque eu falava, não, eu quero ver como que é. Porque não pode ser que a gente vai cultivar uma planta que não pode ter num jardim. Que não pode tomar uma chuva. Igual eu sempre falo, gente, lindas, perfeitas, elas não vão estar. Elas tomam sol, elas caem pedrada. Meus cachorros, os meus não, né? A mais novinha sobe em cima hoje, o mais velho nunca fez isso. Só que tem formiga, tem, gente, tem de tudo. Então, assim, eu tinha na minha cabeça que eu queria cultivar planta pro tempo, para eu poder desfrutar, para eu poder, não dentro somente de uma bancada. Pessoal, eu não tô discriminando ninguém que tem isso, cada um cultiva do seu jeito, eu tô falando do jeito do meu cultivo, né? A partir daquele momento, eu comecei a viver. Então, assim, a primeira dica que eu falo para vocês, pesquise o local onde o que vocês têm na casa de vocês. Vocês têm sol, vocês têm luz, vocês têm vento, né? Circula vento. Olha, para vocês terem uma noção. Outra coisa, a mudança do verão, né? Outono e inverno. O que acontece? Olha, gente, esse jardim aqui, ó, ele inteirinho. Ele no verão, ele pega sol, mas eu tô falando de sol da hora que o sol nasce, que ele nasce aqui, a hora que o sol se põe, que ele se põe aqui. Não tem trégua. As plantas ficam bonitas? Não fica. Se eu falar que esse jardim aqui fica bonito no verão, ele fica tudo cinza, é tudo a mesma cor, é tudo gris. Algumas quase que morre. Só que eu comecei a plantar, né? Gibifloras, aí eu planto umas embaixo das gibifloras. Nisso eu dou continuidade na espécie. Agora no inverno, outono e inverno, começa o quê? O sol começa a mudar e começa a dar mais sombra. Agora mesmo, aqui no verão, eu jamais estaria sentada conversando com vocês nesse local aqui, ó. Mas nunca. Exatamente por isso, porque aqui o sol pega o dia inteiro. Então, assim, quando vocês forem plantar, quando vocês forem
arrumar um local ou fazer um jardim, vê aonde, se vai bater sol no verão, se bater muito sol no verão, se vai no inverno ter sol, porque também não adianta vocês colocarem uma planta. Eu não tô falando só de suculenta não, eu tô falando, pode ser uma samambaia ou o que for. Não adianta vocês não pesquisarem, não procurarem, porque depois não dá certo, vocês ficam frustradas achando que a culpa é das plantas. Por exemplo, eu escuto muito isso. Ah, mas não deu certo, suculenta não dá certo comigo. E quando você vai conversar, tem esses probleminhas, né? Então, assim, olha, vocês podem ver que tá tudo sombreado aqui agora, né? Em julho, quando chegar em julho, as plantas ali de baixo chegam a estar estioladas, porque bate pouquíssimo sol. Então dá uma pesquisada, antes de comprar, dá uma perguntada. Ó, quem tá aqui, quem chegou aqui, ó. Acordei, eu tava dormindo na grama. Antes de comprar, dá uma perguntada, dá uma pesquisada, né? É de sol, é de sombra? Procura sempre saber isso, para vocês terem um sucesso no cultivo, né? Não é fácil, mas dá para dar uma melhorada, né? Então, assim, é uma dica hoje. Eu quis sentar aqui, conversar. Eu tô aqui com as crias, né? Curtindo um pouquinho também. A outra cria tá ali, ó, dormindo na grama. Então, assim, é uma dica que eu dou para vocês, né? Sem frescura. O rabo de ó, esse rabo de macaca aqui, isso daqui é para ficar pendente. Mas eu falei, não, eu vou plantar porque eu quero ver, né? Como vai ficar, ó. E tá indo, tá demorando, demorou um pouco para ir para frente. Eu tenho outro que tá caindo ali nas pedras. Mas são experiências, são testes que a gente vai fazendo na natureza. Ele não nasce só pendente, ele não fica nascendo em árvores, né? Mas tá bom. Então eu espero que tenha sido útil essa conversa para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dá um joinha aí, me seguem e bora para mais vídeos. Um beijo para todo mundo.